Gênesis 26, a partir do versículo 6. Isaque, pois, ficou em Gerar. Somente lembrando, Isaque passou por um período de grande crise. Diz o início desse texto, deste capítulo, que veio uma grande terra na terra, ou melhor, uma grande fome na terra, como nos dias de Abraão. Então, Isaque provou a mesma experiência do seu pai Abraão. Ele experimentou, de novo, também uma crise muito grande. Ele passou por aquilo. E quando ele estava no meio desta crise, no caso de Abraão, quando ele enfrentou a crise, Abraão desceu para o Egito. E teve um problema sério lá no Egito. O pastor Cote até diz que por conta disso é que Israel ficou cativo 430 anos no Egito. E no caso de Isaque, o Senhor aparece para ele e diz para ele: não desça ao Egito, mas fica na terra que eu vou te mostrar. Por isso é que esse versículo diz assim: Isaque, pois, obedecendo a Deus, ficou em Gerar. A impressão é que Gerar também não tinha alimento, a situação estava grave lá. Mas Deus deu a ele uma palavra. E ele então ficou por ali. Versículo seguinte: perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo. Dizer consigo significa o que mesmo, irmãos? Pensar. Diga pensar. Ele pensou: minha esposa é linda, é muito bonita. E isso vai dar problema aqui, eles vão me matar. Olha, é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para quê? Dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Se nós nos lembrarmos um pouquinho, recordando capítulo 12 de Gênesis, mostra algo semelhante na vida de Abraão, pai de Isaque. Abraão, quando desceu ao Egito, ele pensou: minha esposa é muito bonita. E as pessoas daqui não conhecem Deus, não temem Deus, vão querer me matar para ficar com ela. Ele temeu. E por isso ele disse, Abraão disse lá no Egito: é minha irmã. Porque ele teve medo. Meu irmão, com todo respeito ao nosso pai Abraão, não existe perfeição nesta terra, na vida de ninguém, né, Sidney? Você olha para esses homens, você vai ver problemas na vida deles. Abraão, Davi, Isaque, Narciso, Jonas, Márcio, todos nós. Para não falar mais gente, né? Porque os outros são tudo mais perfeitos, né? Mas, então, ele teve medo, era um problema dele, ele temia. Abraão temeu. Interessante, irmãos, é que Isaque, seu filho, também temeu. Isaque teve o mesmo comportamento do pai. Isaque herdou o mesmo DNA. E ele também teve medo. E aí, ele disse: é minha irmã. Versículo 8. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então, Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Como você fez isso?
Respondeu Isaque: porque eu dizia, porque eu pensava, para que eu não morra por causa dela. Versículo 10, disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. Irmãos, adultério é coisa séria. É coisa muito séria. Grave delito. Então, Isaque foi repreendido pelo rei Abimeleque, justamente nesta área. Isaque dizia, ou melhor, Abimeleque dizia: o que é que você estava pensando? O que é isso que você fez? Por que você pensou assim? Por que você agiu dessa forma? Por que você fez isso? E nossas decisões, nossas escolhas, baseado nesse texto, nós queremos entrar um pouquinho para ajudar os irmãos e ajudar a mim mesmo. Aprendermos, irmãos, que nossas decisões, nossas escolhas, nossas atitudes, em grande parte, elas são resultados do nosso DNA. São resultados daquilo que aconteceu com os nossos pais. Nós trazemos em nós mesmos aquela herança, seja ela boa, seja ela má. Então, eu preciso compreender isso. Alguns chamam de paradigmas, ou seja, modelos, que não só, paradigmas não só a gente traz como herança dos pais, mas paradigmas você também adquire, você também se espelha, é um modelo, é um padrão, é um programa psicológico, que você reage, às vezes sem pensar, sem refletir, sem considerar. Você toma decisões, você faz coisas que só depois vai arcar com as consequências. E por quê? Porque já estava dentro do teu programa. Já era normal, é natural você pensar assim, é natural você fazer isso. Porque já veio dentro de você esse, como diz Bob Robson, sistema de crença, esta forma de agir, esta forma de pensar. Ora, irmãos, se os paradigmas são bons, se o nosso DNA é bom, ótimo, bênção. Mas se eles não são tão bons, então você pode ter problema ou ser um problema. Diga aleluia. Diga assim bem longo, aleluia. Irmãos, você pode sofrer e fazer os outros sofrerem, pensando que a culpa é dos outros. Os homens desse lugar são maus. Este rei não teme a Deus. Ele vai olhar para minha esposa, vai querer minha mulher e vai me matar. O rei não pensava isso. O que é isso que você fez, rapaz? Por que Isaque pensou isso? Porque já estava dentro dele, era do DNA dele, era a natureza dele. Era um paradigma que ele tinha, que ele precisava quebrar esse paradigma. E isso às vezes acontece comigo, acontece com você. Eu trago boas lembranças do meu pai, João Cirilo. Meu Deus, meu pai meu pai foi um herói para a minha vida. Fazem 3 anos e pouquinhos meses que ele nos deixou, mas ainda sentimos muitas saudades. Meu pai, agora ele não era perfeito, gente. Ele tinha algumas áreas na vida dele que ele era turrão. Vocês entendem a linguagem de turrão ou não? Incrível, rapaz. Às vezes eu luto com isso também.
Sou filho dele. Eu tenho que quebrar esses paradigmas. Eu tenho que lembrar disso e pensar, poxa, meu pai, com todo respeito, ele não era perfeito. Não adianta eu dizer, meu pai, não, queridos. Não era. Ele teve situações que eu me envergonhei, como ele falava, a maneira que ele agia. Quantas vezes eu tentei ajudá-lo. Mas algumas coisas da vida dele vieram para mim. E eu herdei aquilo, às vezes, posso fazer minha família sofrer, pensando que eu estou certo. E que eles estão errados, mas isso tudo é por causa da minha programação. Por causa dos meus paradigmas. Por causa daquilo que já veio, irmãos. E falo da minha família, mas não só minha família, os meus pastores, aqueles que convivem comigo. Nossa, por que o pastor é tão duro assim? Por que ele é assim? Né? Às vezes, é justamente esta área que precisa ser moldada, trabalhada, precisa ser, irmãos, transformada. Eu preciso aprender. Eu e você precisamos aprender. Você sabe, existem aqueles 3 tipos de pessoas, né? Tem mais, mas vamos pensar nesses 3 tipos. O insensato, o tolo, é aquele que nunca aprende. Porque ele se julga o cara. Eu sou, eu conheço, eu sei, eu tenho formação, eu tenho isso, tenho aquilo, pronto. Então ele nunca aprende, é um insensato. Ele nunca aprende, irmãos. Já os inteligentes, graças a Deus pelos inteligentes, são aqueles que aprendem com os seus próprios erros. Eles tropeçam e dizem, vou tomar mais cuidado aqui, errei aqui. Glória a Deus pelos inteligentes. Mas existe outro tipo, que são os sábios. Os sábios consideram os erros dos outros. Os sábios olham para aquilo que aconteceu com o vizinho e aprendem com ele. Os sábios não precisam errar para aprender. Eles leem, eles veem, eles ouvem e aprendem. E diz, glória a Deus, eu não preciso passar por isso, eu não vou passar por isso. Ele vê um jogo de futebol e ele aprende. Olha como eles estão jogando melhor nos últimos 5 minutos. Se eles tivessem jogado como eles jogaram os últimos 5 minutos, lá no primeiro tempo, agora estava todo mundo tranquilo, os brasileiros tudo tranquilo. Mas não. Você tem que aprender, irmão. Não deixe tudo para a última hora. Nós temos que aprender. Olhando, aprendemos. O provérbio diz, considere a formiga. Olhe para a formiga. Quem que aprende olhando a formiga? O tolo? Imagina. Essas formigas. É ou não é? Não é assim? O tolo não aprende olhando a formiga. O inteligente aprende se receber uma picada. Mas o sábio considera. O sábio olha o trabalho delas. O sábio sempre aprende. Às vezes, irmãos, nós temos em nós, tipo assim, 30% de insensatez. Né? Temos também, quem sabe, 30% de inteligência. Quem sabe 40% de sabedoria. Tá bom, né? Tá. Glória a Deus. Né? Vamos melhorar isso. Vamos deixar a insensatez de lado, o orgulho de lado. E vamos aprender. Nós podemos mudar, irmãos. Só Deus não pode mudar. Só Deus não precisa mudar. Mas nós, irmãos, precisamos aprender. Nós precisamos aprender. Eu fico admirado com o Senhor Jesus quando Ele disse, lá em Mateus 5, versículo 48, terminando o sermão da montanha, portanto, sede vós perfeitos,
Como é perfeito o vosso Pai Celeste. Tenha o DNA do teu Pai Celestial. Ele é perfeito. E se eu tenho o DNA dele em mim, eu também posso ser perfeito. Seja perfeito. Você pode ser perfeito como o vosso Pai é perfeito. Amém, amados? Diga, eu posso. Diga mais forte, irmão. Diga, eu posso. Aleluia. Como é, pastor, que eu posso? Como é que eu aprendo essa perfeição? Efésios capítulo 4, versículo 11 a 15. O Senhor Jesus, Ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para que eles fossem o bom, honrados por todos, servido. Não. Esses ministérios na igreja é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Deus colocou pastores, a mim, aos demais pastores aqui, alguns com dom apostólico, profético, pensando na Bíblia, alguns com os dons de evangelistas e mestres, com um propósito: tornar-nos perfeitos, fazer com que nós, irmãos, aprendamos, com que a gente possa ser perfeito, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Diz mais: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida e estatura da plenitude de Cristo. Seguindo a verdade em amor, que possamos crescer a cada dia naquele que é o cabeça, Cristo. Nós podemos, irmãos, eu e você, podemos mudar, eu e você, podemos e devemos melhorar, devemos quebrar, identificar aqueles paradigmas e tirar de nossas vidas, e dizer, não, eu posso ser melhor. Romanos 12, 2, um texto tão conhecido: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Como nós podemos mudar, pastor? Como ser feliz, viver uma vida melhor? Como não viver com medo, com temor? Como quebrar alguns paradigmas que nos aprisionam? Porque existe, irmãos, situações que às vezes a pessoa diz, eu escutei alguém falando um tempo atrás, olha, eu não consigo nem ficar perto de mim, de tão ruim que está a coisa. É difícil, eu tenho uma natureza, é verdade, irmãos. Tenho uma natureza tão dura que eu não consigo nem ficar perto de mim. Estou muito bravo, Então precisa tanto aprender a mudar. Eu creio que a primeira coisa, irmãos, para que haja mudança em nossas vidas, em minha vida, na tua vida, é a gente ter consciência. É ter consciência da nossa situação. Porque eu quero dizer, há muitas pessoas que não têm consciência, que vão empurrando, não está nem aí com ninguém. Então é necessário ter consciência. Espera aí, eu vou pensar um pouquinho. O que é consciência? O dicionário diz que consciência é o sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar e compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. Eu começo a sentir, a entender, a ver, peraí, eu vou me analisar, eu vou pensar em mim mesmo, eu vou pensar nas minhas atitudes, eu vou pensar naquilo que eu estou fazendo. Antes de fazer, eu vou pensar nisso, meu Deus, o que vai acontecer, que repercussão vai dar isso, meu Deus? Ter consciência, sentir o seu mundo interior. Outra
interpretação diz assim, que consciência é o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado. É como aquele semáforo que alguns dizem que nós temos dentro de nós. Que há situações em que você detecta que está amarelo. Opa, atenção, eu tenho que tomar cuidado aqui. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Você está conversando com o seu filho, orientando, dando uma direção, e de repente, ou conversando com a sua esposa, ou conversando com alguém na empresa, de repente o clima se tornou um pouco mais tenso. Tchum! Amarelo. Consciência, o que eu faço agora? Vou em frente? Não, meu irmão. Aí nós temos muito que aprender com Isaac. Entulhar o teu poço, vou cavar outro. Vou para outro lugar. Aí nós temos que aprender com Abraão. Escolha onde você quer, meu amigo. Onde você quer ficar. Eu não vou brigar. Apareceu o sinal amarelo. Os pastores, os meus líderes lá embaixo começaram a discutir. Então, é hora de pôr ordem na casa. Consciência. Aquele sentimento, aquela percepção de que algo não está bem. Ou de que já deu vermelho. Pare. Volte atrás. Avançou. Então, a consciência, irmãos, é o que nos faz pensar, ter ideia das coisas. Foi isso que Abimeleque falou para Isaac. Você tem ideia do que você fez? Você tem ideia do que você poderia ter provocado? Você pensou? Com Abraão aconteceu a mesma coisa com o próprio Abimeleque. Numa outra história. E Abimeleque fala a mesma coisa para Abraão, pai de Isaac, por isso que é o DNA. Deus se revela a Abimeleque e diz, não toque nessa mulher, porque ela tem marido. Abimeleque chama Abraão e fala, cara, o que você fez com a gente? Por que você aprontou isso? Por que você pensou isso? Por que você não teve consciência? Por que você não imaginou, não teve ideia do que você estava fazendo? Um pensamento mau, negativo. Como é importante, irmãos, a gente aprender sobre esta área de consciência também. Existem aqueles que não têm consciência, existem aqueles que têm uma má consciência, só pensam mal de todo mundo o tempo todo. Graças a Deus que existem aqueles que têm boa consciência. Existem aqueles que se mesclam aí, não é? Que agem em determinadas situações como se não tivesse consciência. E o que a gente pede para os irmãos e fala para nós mesmos, pense, irmãos, pense bastante. Pense antes de fazer as coisas. Considere a sua vida, pense. Por acaso a tua atitude, a tua maneira de ser, não está prejudicando alguém? Tem sido bom para você ser como você é? Tem sido bom as suas atitudes para com aqueles que você ama? Por favor, pense. Se não tem sido, vamos mudar. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Esse deve ser o ponto número 2. Se o primeiro é ter consciência, o segundo é desejar, é querer mudar. E isso não parte de outro, é você. É cada um de nós. Espera aí, eu preciso mudar. Não, isso tem que mudar na minha vida. Eu quero mudar esta maneira de ser, esta maneira de pensar, esta maneira de agir. O desejo, a vontade é tua. E isso quando a gente tem consciência, quando a gente pensa que aquilo que a gente está fazendo está errado, está me prejudicando, está prejudicando os outros, então eu começo a considerar, a pensar e dizer, não, eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero respeitar mais os outros, eu quero viver melhor. Quantos querem viver melhor? Diga, eu quero viver melhor. Amém? Estabeleça. Terceiro lugar, estabeleça um padrão.
para a tua mudança. O padrão é a palavra de Deus. Preste bem atenção. Você não precisa mudar para ser como eu quero, como o Jobert quer. Não, porque o nosso pastor quer assim. Ó, meu irmão, nós estamos na mesma linha. Nós temos que pensar, o pastor tem que mostrar dentro da palavra como que é. Então, já existe um padrão estabelecido, já existe uma maneira, já existe algo que eu posso me espelhar, eu posso ver, eu posso pensar, peraí, eu me enquadro aqui. Senão eu preciso aprender para olhar para a palavra e dizer, não, eu quero ser como está escrito, eu quero ser um homem de Deus. Estabeleça um padrão pela palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, um texto muito lindo, capítulo 3, versículo 14. Em diante, diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, aleluia, para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem, a mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, a palavra de Deus é um padrão para mim, a palavra de Deus é um padrão para você. Em primeiro lugar, eu tenho consciência de que não estou bem, de que preciso mudar. Em segundo lugar, eu desejo mudar, eu quero mudar, eu vou me esforçar para mudar. Em terceiro lugar, eu estabeleço um padrão para a minha mudança. Eu vou olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, vou pedir ajuda dentro disso. Depois, eu preciso mesmo, isso vem tudo junto, ter a humildade de reconhecer os meus erros, ter a humildade de admitir. Sem humildade nós não conseguimos aprender, irmãos. Jesus disse, venha até mim e aprendam de mim. Eu sou humilde, manso de coração, disse o Senhor Jesus. Então, eu preciso tanto me revestir de humildade, de mansidão, e procurar sempre aprender. Irmãos, não existe ninguém perfeito. Não olhe para homens nenhum, nem você também não é. Então tire isso da tua cabeça. Abra o teu coração para a mudança. O próprio Senhor Jesus, irmãos, estando conosco, você sabe, Ele sendo Deus, Ele se humilhou, tomou forma de homem. Ele veio agir como homem. E Ele conversava, partilhava com os seus discípulos. Vocês sempre estiveram comigo em todas as minhas tentações. Hebreus diz que em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Por quê? Porque havia esta cobertura, havia esta proteção. Entenda como é importante nós abrirmos o coração, nós falarmos com essa intenção de querer mudar. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser uma pessoa diferente. É muito importante investir tempo nisso, irmãos. Invista tempo na mudança. Eu sei que eu preciso mudar, então eu vou gastar tempo nisso, vou ler sobre esta área, vou me dedicar, vou me aconselhar, vou pedir ajuda para pessoas, vou ler sempre a palavra de Deus e vou querer mudar, desejando ser corrigido. Invista tempo nesta tua transformação. Invista tempo nisso.
Invista tempo em ser mudado, em ser transformado. Como é que a gente muda, irmãos? A gente muda, quebra um paradigma pela repetição. Repetindo aquilo que é certo. Repetindo pensamentos diferentes. Você quer tratar o seu pai bem? Comece uma vez, 2, 3, 4 e vá repetindo. Daqui a pouco virou um hábito. Quando virou um hábito, tranquilo. Aí você está bem na fita. Amém? Você pode fazer isso. Você pode, eu posso fazer isso. Insista. Persevere nisso. Procure mudança. Se corrija. Peça para alguém que esteja ao seu lado e diga: olha, quando você perceber que eu errei nisso, pode me corrigir. Pode me falar. Me ajude, por favor. Amém. Me ajude. Eu quero melhorar. Eu quero ser um homem melhor. Eu quero ser lembrado de uma forma diferente. Então, eu preciso tanto trabalhar, insistir nesta área para que eu seja mudado. Eu posso ser mudado. É uma programação, é algo que parece que está na gente, irmãos, como eu disse, mas nós podemos. Insista e não desista. Só Deus não precisa mudar, irmãos. Deus é perfeito e nunca deixará de ser perfeito. Mas eu e você temos que melhorar. Nós podemos ser melhores. Nós podemos amar mais, nós podemos sorrir mais, nós podemos ser pessoas diferentes e melhores para a glória do Senhor. Quantos querem, quantos desejam isso? Amém? Nós precisamos disso. Eu queria que vocês olhassem para alguns exemplos, caminhando para o final. Veja bem, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele precisava mudar. Havia áreas na vida dele que ele precisava de mudanças. Então, a expressão no Salmo de número 139, versículo 23 e 24, é maravilhosa a esse respeito. Porque Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Porque, irmãos, eu só sei que sei quando eu sou provado. Quando você é provado naquela área que você não gosta, de novo, ali você vê se você mudou ou não. Você vai passar no teste, passar na prova-me, e o Senhor conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi precisava de mudanças. Davi queria mudar. Pedro, o grande apóstolo Pedro, precisava mudar. Jesus disse: Pedro, você não é mais Simão, você vai ser Pedro a partir de agora. Você não é mais uma cana volúvel, você vai ser uma rocha firme. É assim que eu quero que você seja, Pedro. E Pedro, irmãos, quando ele escreve a sua segunda carta, primeira carta, na verdade as duas cartas ele fala um pouco sobre isso, mas 1 Pedro capítulo 2, ele nos diz o seguinte: despojai-vos, despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, de hipocrisia, de invejas, de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Vocês podem mudar. Eu mudei. É como se Pedro estivesse falando: eu mudei. Vocês podem mudar. Vocês podem mudar. Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele tinha consciência de quem ele era. Ele dizia: miserável homem que sou. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu me pego fazendo. Só a graça de Deus sobre mim. Graças a Deus pelo Senhor Jesus. É pela graça de Deus. Então Paulo admitia, Paulo compreendia, Paulo sabia, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 12, ele diz: eu aprendi
Se ele aprendeu, eu posso aprender, você também pode aprender. Eu aprendi o segredo, eu descobri, eu posso ficar feliz, contente, em toda e qualquer circunstância. Eu agora sei, eu aprendi. Isaac aprendeu, irmãos. Isaac foi um homem abençoado. Abençoado por Deus. Mas além da bênção, ele também conquistou uma posição. Vocês sabem disso? Abimeleque chega para ele depois e diz: nós temos visto claramente que o Senhor tem abençoado você. Você é um homem abençoado por Deus. Você se tornou uma bênção. Você alcançou um lugar. Você mudou. A mansidão de Isaac, a maneira, a sabedoria com que ele agiu, fez dele um homem diferente. Ele se rendeu. Eu e você podemos também nos render diante dele. Deus pode mudar as nossas vidas, irmãos. Deus pode mudar a minha vida. Mas eu preciso me entregar a Ele. Nós precisamos nos entregar a Ele. Amém, queridos?